O inverno é uma das estações do ano mais aguardadas, principalmente em regiões quentes como a nossa. Para muitos, a estação contribui para uma boa alimentação, um bom sono, mas para aqueles que são vítimas de problemas respiratórios e alérgicos, sofrem neste período e os cuidados devem ser redobrados. Veja as dicas do especialista de como amenizar essas doenças e cuidar bem da sua saúde. Especialistas afirmam que as crises de alergia e as internações aumentam nesta época de frio, em especial no inverno. As doenças mais comuns são a asma, a rinite, sinusite, gripe, resfriado e bronquite, além de infecções respiratórias virais. A gente tem nessa transição entre junho e julho, aumenta muito casos para a gente de doenças respiratórias por dois motivos. A temperatura, tanto do meio ambiente quanto do nosso corpo, quando o ambiente está mais quente, ela inibe a proliferação de vírus e bactérias. Tanto que o corpo, a febre, seria como uma espécie de mecanismo de defesa, porque os vírus e as bactérias eles replicam numa temperatura igual à do corpo ou um pouco superior, ou um pouco inferior, temperaturas mais baixas. Em temperaturas mais altas, essa replicação viral e bacteriana ela é diminuída. Então, a febre é um mecanismo de defesa do corpo de impedir essa replicação. Nesses dias de frio, como o inverno, há o maior contágio. Em Pirapora, por exemplo, tem um ar seco e isso facilita que as bactérias circulam ainda mais. Quando a pessoa respira a partícula da bactéria, o corpo coloca para fora através do catarro e da coriza. O médico afirma, em Pirapora muitas pessoas confundem a gripe com o resfriado e chega a ser um problema. Ele explicou a diferença entre um e o outro. A diferença entre o resfriado comum e a gripe é causada também por um vírus, mas com cepa mais virulento. Seria um vírus que causa um dano maior ao paciente. Geralmente o paciente com quadro de gripe é um paciente muito prostrado, ele não tem força para fazer nenhuma ação, geralmente perde o apetite, a febre é muito alta e o paciente fica mais deitado praticamente o tempo inteiro. A não ser quando toma o medicamento, há uma pequena melhora, mas geralmente o paciente fica bastante prostrado. No caso do resfriado comum, a gente vê aquele quadro clássico de nariz escorrendo, uma febre um pouco mais baixa, que com medicamento o paciente melhora rápido, e uma dor no corpo mais tolerável. No caso da gripe, ela é mais forte. Um outro problema que também ocorre para os médicos é que, segundo uma crença popular, a pessoa com esses sintomas de resfriado e gripe teria uma melhora tomando um antibiótico para esses casos. Mas, na verdade, esta automedicação só gastaria a força que um antibiótico tem e não resolveria nada. Os chás, mas se não preparados de forma correta, podem gerar mais riscos, porque por causa da água contaminada tem risco de fungos nesses vegetais e nessas cascas que as pessoas usam com chás. O uso de anti-inflamatório indiscriminado, que gera um alto potencial de lesão gástrica, porque ele impede a formação da proteção gástrica, gera quadro de dor abdominal e pode levar até a úlcera. Os pais devem tomar cuidado, em especial com as crianças, com cerca de 3 anos de idade, pois em Pirapora chama a atenção dos médicos a quantidade de crianças adoentadas nesta época de frio. As crianças geralmente chegam para a gente apresentando um quadro de chiado pulmonar, às vezes não é preciso nem do estético, a criança chega, você já escuta, mesmo de longe, o chiado da criança, associado a um quadro de tosse persistente, uma tosse seca, e alguns quadros associados à febre. E aí, mais uma vez, a importância de vir ao hospital para ver se é necessário, porque nós temos diferenças entre quadros de asma, bronquite, bronquiolite, alguns sendo necessário o uso de antibiótico e outros apenas medicamentos de controle.